Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, porque para mim não é um assunto muito fácil, mas eu sei que isso vai servir para muitas pessoas. Muitas pessoas vão se identificar com o que eu quero falar agora. Eu tô cansada, mas não é um cansaço que vem só do trabalho, sabe, da rotina. Ele é um cansaço que ele vem de dentro. E você sabe quando você espera apoio, e assim, principalmente apoio de familiares, assim, né, bem próximos, e aquele apoio não vem. Você às vezes deposita aquela esperança na sua família, porque a família é a base de tudo, né? A família é a que teria que ajudar. É assim, a gente continua tentando para fazer o nosso melhor, né? Fazer o nosso papel. Só que parece que tudo que você faz não é suficiente. E aí aquilo tudo vai cansando, vai desgastando e realmente vai sugando a nossa energia. Porque às vezes eu faço uma reflexão e no fundo tudo que eu sempre mais queria é um pouco mais de compreensão. Não é que a gente é santo, não é fazendo um papel de boa moça aqui, de boa mulher aqui. É que assim, eu só queria um pouco de compreensão. Porque muitas das vezes eu passava por cima de algumas coisas que eu já via, mas eu não queria acreditar, coisas que eu já ouvi e aquilo me machucou bastante e ainda assim eu fingia que estava tudo bem para não causar um problema maior, discussão, sabe, essas coisas. Só que assim, em a maioria dos casos, para mim não era pedir muito, era só eu ser compreendida, entendeu? E na minha família é um ambiente tão diferente dos outros que um exemplo, tudo que incomoda a mim, que eu tiver que falar alguma coisa, gera confusão. Tudo que o outro lado fala, da forma que fala, volta para mim e gera confusão. E naquele tempo atrás, né, eu engoli aquilo, eu já percebia conforme eu falei, mas eu deixava quieto para não arrumar confusão. Mas daí eu parei para pensar, e se eu continuar, né, a depender disso, a ficar pensando nisso, do que eles estão achando, do que, sei lá, eles estão pensando de mim, eu já teria parado. Eu teria parado e continuado numa fase lá atrás que eu estava totalmente dependente, desempregada, morando numa situação que para mim aquilo para mim era insuportável, porque lá na casa da minha mãe, no quarto que tem lá em cima, era um quarto quente, com telha brasilite, quando fazia calor, era um calor infernal. Era quando fazia. Me desculpem, mas eu tive que cortar essa parte porque o vizinho começou a tocar música aqui, senão ia dar direitos autorais. Porém, nessa parte, eu estou falando que naquela época eu morava em 2 cômodos na parte de cima da casa da minha mãe, aonde só tinha a estrutura do banheiro e não tinha um vaso sanitário, não tinha chuveiro, não tinha uma pia para escovar os dentes, e na cozinha não tinha pia, não tinha encanação nenhuma. E naquela época eu já sentia que eu era, sei lá, deixada para trás, porque ninguém me estendeu a mão. Nenhum dos meus parentes falaram: olha, vamos fazer uma vaquinha para construir aqui para ela morar dignamente. O que eu tinha que fazer? Bater na porta de um ou de outro para poder tomar um banho, para poder utilizar o banheiro, para poder fazer comida, porque nesses 2 cômodos não tinha. Já via o nariz torcido, né? É, Demonstrando que a pessoa não estava gostando muito, mas só que em nenhum momento ninguém nunca me ajudou, me estendeu a mão nesse sentido. Então hoje eu sei que se depender de mim para eu parar, para realmente ajudar certas pessoas, eu não paro a minha vida. Eu não paro porque eu tenho os meus sonhos, eu tenho as minhas vontades, o jogo, por enquanto, né? Porque o trabalho de CLT não é uma coisa que é certa, o jogo, por enquanto, virou. Me tornei uma mulher independente,
pago meu aluguel, pago minhas contas, eu não preciso ficar mendigando, me humilhando para nada. E inclusive nesse período que eu já estou trabalhando, já tenho um tempinho nessa empresa, eu cheguei a pedir, né? Deixa eu fazer um banheiro nesse quarto que diz ser meu também, né? Porque eu sou filha, deixa eu fazer terminar o banheiro, colocar pia, colocar um chuveiro, fazer a encanação da cozinha, colocar uma pia. Não deixou, porque enrolou, enrolou, enrolou e não me deixou reformar a casa para quando eu estiver numa situação de aperto, eu voltar para essa casa. Então, parece que a impressão que eu tinha era que gostava sempre de me ver numa situação para baixo, sabe? Poderia chegar e falar assim, não, minha filha, você tá trabalhando, você vai arrumar lá, porque esses 2 cômodos é seu, arruma, deixa fechadinho lá, e quando você precisar, a casa tá arrumada. Não, eu não tive essa palavra de acolhimento, né? E eu acho que essa história minha não é uma história solitária, porque eu acredito que muita gente também passa por isso ou algo pior. Mas isso também é uma situação que eu não contei tudo, porque eu já fui muito humilhada, né? Quando os meus filhos eram menores, e naquela época também eu fiquei desempregada, aí teve a separação, foi um sofrimento, uma humilhação que hoje eu não guardo isso no coração, mas a mente da gente, a gente não esquece, e é aquela frase, quem apanha sempre lembra. Então hoje eu não paro a minha vida por ninguém, porque tem coisas que só dependem de mim, e são os meus sonhos que eu quero correr atrás. O tempo está passando, eu estou envelhecendo, mas isso não significa que eu me tornei uma mulher de coração duro. Não, por mais coisas pesadas, por mais situações difíceis que eu passei, eu não me tornei uma mulher de coração de pedra. Eu simplesmente eu sou uma pessoa que eu fico muito na defensiva, né? Eu sou uma mulher alegre, eu dou bastante risada, eu saio, eu tenho minhas amizades, eu tenho pessoas que gostam de mim, pessoas que eu gosto, entendeu? Eu tenho anjos que Deus já colocou na minha vida, já colocou na minha vida em momentos muito difíceis, aonde família nenhuma me ajudou, família nenhuma me estendeu uma mão. Quem me estendia a mão são os anjos que Deus colocava na minha vida. Pessoas, às vezes, que falavam comigo uma vez, passando na rua, ou algum vizinho, ou algum bico que eu fazia na época, as pessoas, eu não sei, olhava para mim e tinha dó e me ajudava. E foi aí que eu fui criando degraus, entendeu? E família nunca me ajudou. Existem pessoas que elas querem saber da sua vida, mas não é para te ajudar, é para saber realmente da sua vida. Se você tá bem, se você conquistou alguma coisa, o que você comprou, se você posta viagem, passeio, conquistas, você vai ver que tem poucas pessoas te aplaudindo. Isso na vida pessoal, isso na rede social também, né? Agora, se você posta sofrimento, você chorando, você sofrendo por uma dor que isso transpassa para as pessoas, dificilmente alguém vai te estender a mão. Somente esses anjos que Deus coloca nas nossas vidas, que eles vão te ajudar. E pode acreditar, essas pessoas aparecem. No meu caso, foram elas que me ajudaram. Então, em momento nenhum hoje eu penso em parar, em nada das minhas conquistas. É por isso que eu faço meus cursos, eu trabalho bastante. Ainda não tenho dinheiro sobrando porque eu sou uma mulher sozinha. Eu fui mãe solo, né? Como alguns vídeos que eu já tenho aqui no meu canal eu expliquei. Eu pago minhas contas. Eu ainda não consigo viajar para os lugares que eu ainda quero conhecer. Eu quero curtir a minha vida da melhor forma. Para mim, eu quero, de uma certa forma, eu quero recuperar tantos choros, tantas lágrimas que eu tive lá atrás,
né? Hoje falta pouquíssimas coisas para esse círculo fechar, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe do meu coração, Deus sabe das minhas intenções, Deus sabe dos meus sentimentos, né? E eu, por mais que os meus familiares já me humilharam tempos atrás, de certa forma viraram as costas para mim, hoje eu não tenho raiva dessas pessoas, né? Eu desejo tudo de bom, de verdade, para eu ter também tudo de bom na minha vida, que é o que eu faço todos os dias quando eu saio para trabalhar, quando eu vou lá ganhar meu dinheiro, quando eu consigo pagar minhas contas, eu quero tudo de bom para mim. Eu não vivo a minha vida pensando em fazer mal para os outros, com inveja, eu não tenho isso comigo. O meu coração nessa parte ele é muito limpo. Então, Deus sabe de tudo que eu e você está passando. Então, o que eu quero falar com vocês nesse vídeo é que eu mesmo cansada, o cansaço que eu falei lá no começo desse vídeo, eu mesmo cansada, eu mesmo sozinha, eu mesmo numa situação que ainda não é uma coisa consolidada, eu não vou parar. Eu não vou parar porque o que eu peço para Deus é saúde e sabedoria, discernimento para passar por certas coisas e que o meu merecimento ele vem, porque eu não sou uma pessoa ruim, assim como você também não é. E mesmo eu não sendo entendida às vezes, porque realmente é difícil entender o ser humano, né? Realmente é difícil você encontrar uma alma gêmea, como dizem, mesmo que seja família, que te entenda completamente. Mas mesmo assim eu não paro. E a gente não pode desistir. Hoje eu sou uma mulher solteira, eu sou sozinha, meus filhos já saíram de casa, como já deixei também em alguns vídeos aqui. Eu espero que apareça uma pessoa muito boa na minha vida, um homem maravilhoso na minha vida, que vai completar. Mas não só isso, eu quero continuar sendo uma mulher independente, fazer as coisas na hora, do jeito que eu quero, do meu jeito, da minha forma, que para mim é satisfatório. E eu quero saber se você também já passou por isso, se você já passou por humilhações de parentes, se você tem a ajuda de alguém e se esse vídeo fez algum sentido para você. Se fez, deixa aqui nos comentários e deixa o like que é para ajudar o meu canal também. Até o próximo vídeo.